Olá, no vídeo de hoje eu trago mais produções dessa semana. Eu nunca estive tão produtiva, eu acho que foi o resultado do meu ateliê. Nele eu consigo me concentrar para fazer mais coisas, para querer fazer mais coisas também. Além das placas com as frases e palavras, eu comecei a fazer outras coisas diferentes, como por exemplo esse coração com spikes. Caveiras, são outras coisas que vão aparecer mais por aqui, que eu quero me especializar em caveiras. E essa daí eu deixei um furinho abaixo para colocar plantas, talvez. E experimentando fazer imãs. Essa é uma máscara que talvez, se der certo, vai ser um imã de geladeira. Também esse é um jogo da velha, mas também é um multiuso, pode ser um porta-joias. Esse é um vaso com características de coração humano. Fiz embaixo nos vasos sanguíneos como raízes e as camadas, perfurações, enfim, típicas de um coração. Essa outra peça eu ainda estou em dúvida exatamente do que é, do que eu fiz, mas às vezes me parece uma sinuca, mas não foi com essa intenção. E eu ainda irei complementar, eu ainda irei fazer o acabamento dela, ela ainda não está completa totalmente. Essas são as pedras que eu utilizo para dar acabamento e tonalidade nas obras em cerâmica. Assim como nesse tom, que fica muito bonito também. Nem precisa dar tinta nessas ocasiões. Aqui a visão geral. E agora vamos para os vídeos. Nesse ponto da peça, o vaso já está praticamente pronto. Mas aqui eu deixo ainda alguns detalhes na fase de acabamento. Não totalmente seco, né? Então, como ele ainda está um pouco úmido, eu continuo fazendo esses acabamentos com a mão, com os dedos, essa modelagem, e ainda consegue melhorar bastante o aspecto da arte. Deixando assim a peça o mais uniforme possível, sem tantas ondas, sem tantas camadas ou bolhas, porque talvez isso danifique também na hora de queimar a peça. As ferramentas também ajudam nesse aspecto do acabamento, então aqui eu estou utilizando essa também, que é própria da argila, mas em alguns momentos também eu gosto de confeccionar a minha própria ferramenta. Isso eu aprendi com o meu professor, o Irã Oliveira. Ele sempre dava umas dicas de como fazer as nossas ferramentas, os nossos utensílios próprios para nos ajudar, a gente não ficar preso a certos objetos. E facilita muito bastante também na hora de construir, na hora do acabamento também. Esse coração com spikes eu ainda estou na fase da construção e eu resolvi deixar os spikes mais grossinhos, pois na hora de queimar eles têm que ficar bem seguros e apenas assim unindo bem todas as partes fica mais provável de não acontecer isso, de não haver nenhuma quebra. Como é uma argila que vai ser levada ao forno, então eu acho melhor sempre deixar o mais seguro possível, o mais compacto, cada parte, cada membro da peça. Então aqui o processo é deixar essas pontas dos spikes mais afunilados
E também a água e os dedos vão ajudando a deixar a peça toda mais firme e uniforme. Depois eu faço esse mesmo processo na parte de trás, eu viro e também continuo do mesmo jeito com os dedos, uniformizando e deixando eles na mesma camada, no mesmo patamar. Aqui ela já está seca, então olha como tá fofa, olha atrás também, eu adorei. E aqui eu vou agora para a parte do acabamento. Agora nessa etapa as ferramentas já são mais úteis. Eu gosto mais de utilizá-las porque ela não precisa mais pegar água. Então eu utilizo as ferramentas para dar o toque final. E agora nesse caso eu estou fazendo a minha assinatura. Dessa vez eu tive vontade de escrever trechos de livros famosos, como aqui nesse caso de Brás Cubas, Memórias Póstumas. E foi desafiador, está sendo desafiador, mas o resultado está sendo bem interessante. Nesse ponto do vídeo eu estou fazendo ainda o acabamento nessa caveira e a argila ela vai dizendo para mim o tempo certo de como e quando eu irei conseguir trabalhá-la, porque quando ela está bem no início, ainda mole, tem certas coisas que eu não consigo ir além, então eu preciso dar um tempo, esperar a argila me dizer quando ela está pronta para continuar a construção. Um pouco mais pra frente eu vou melhorar os dentes da caveira e depois com essa pausa que eu faço eu consigo perceber o que fazer, o que não fazer, porque a argila mesmo ela pode voltar ao aspecto original. Eu posso desmanchar ou colocar de novo um espaço que não estava ali. Então à noite, nesse dia, eu fiz uma abertura que a gente chama de desbaste da parte de baixo da peça e eu achei que ficou um acabamento melhor, um aspecto melhor na obra. Uma leveza também que a gente percebe depois que ela é queimada. Pausa agora para dar atenção à Lady. Ela ficou esses dias dormindo no ateliê, então agora eu digo que ele está devidamente abençoado. Aqui eu faço o acabamento com as pedrinhas de jardim. Elas deixam um aspecto muito bonito, então às vezes eu acho que nem é necessário fazer a pintura. E também, além disso, do visual, ela deixa uma textura lisa, bem acabada também na peça, o que é muito satisfatório.
último, essa peça, que ainda está na fase de construção e acabamento. São duas partes, ela ainda tem a tampa, que eu ainda vou construir. Agora, nesse momento, eu estou fazendo o acabamento da parte inferior, com os pés, também fazendo alguns desenhos nas laterais. E na parte interna eu coloquei um olho. Então, nos próximos capítulos eu ainda vou decidir o que ela será. Bem, isso é tudo por hoje. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Até os próximos vídeos. Um beijo da Vamp.